Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, de riqueza, do nosso manual de instruções para a vida, sabedoria e vida plena. Então sejam todos bem-vindos. Hoje é domingo, o dia é 10 de dezembro e o ano é 2023. Então, como já disse, sejam todos bem-vindos. E vamos fazer agora a leitura, vamos ler e comentar o capítulo 2 do livro de Levítico. Levítico, o terceiro livro da Bíblia, também o terceiro livro escrito por Moisés. Então sejam todos bem-vindos para mais esta leitura. Levítico. Então sejam todos bem-vindos, vamos fazer mais essa leitura. Perfeito? E para quem não sabe, o livro de Levítico, como o próprio nome já diz, trata da tribo de Levi, trata dos levíticos, aqueles que foram os primeiros sacerdotes do povo de Israel. Então o livro vai tratar da tribo de Levi, os primeiros sacerdotes do povo de Israel, quando Deus, o que Deus desejava fazer ali com o povo de Israel, que era transformar aquele povo em um povo santo, um povo puro, um povo santíssimo. Este era o desejo de Deus, ou seja, transformar o povo de Israel em um povo santo, um povo santíssimo, que teria a pureza de Deus, a pureza de Deus. Então hoje vamos fazer a leitura do capítulo 2, mas antes já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida, aqui no nosso trabalho. Se inscreva no nosso canal, mas se você não puder, basta você deixar aí o seu joinha, o seu like, aí o seu sinal aí de positivo, perfeito? Perfeito? Então, se você não quiser, de repente, se inscrever aí no nosso canal, basta deixar aí o like, que já está de bom tamanho. Então, vamos pegar aqui nossa Bíblia Sagrada. Perfeito? A palavra do Deus vivo, nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida. E vamos abrir aqui no livro 3, o livro de Levíticos, o terceiro livro da Bíblia. Para quem não sabe, Moisés escreveu os 5 primeiros capítulos aqui do Velho Testamento, Os cinco primeiros livros, aliás, foi Moisés que os escreveu. Então vamos continuar aqui no capítulo 2 do livro de Levíticos. É um livro um capítulo até que bem curto, ele tem apenas 16 versículos. Então já deixe seu joinha aí, já deixe seu like aí, não se esqueça de deixar o like aí no nosso vídeo. Então vamos continuar. Capítulo 2, e no capítulo 2 diz assim: E quando alguém oferecer uma oferta de alimentos, no caso Deus se dirigindo, falando com Moisés, dando as instruções para que Moisés proceda conforme o que ele ordena, conforme a sua ordenança, conforme a ordenança de Deus. E quando alguém oferecer uma oferta de alimentos ao Senhor, sua oferta será de farinha fina, e ele derramará óleo sobre ela, e colocará o incenso. Então, quando alguém fizer uma oferta de alimentos ao Senhor, que seja de farinha fina, e ele derramará óleo sobre ela e colocará o incenso. Então são as orientações de Deus para que Moisés proceda, no recolhimento das ofertas, fosse de alimentos, de animais. Então, todas as instruções que Deus dava para Moisés proceder. Versículo 2: E ele atrará aos filhos de Arão. Então, ele terá que levar até os filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da sua farinha e do seu óleo, com todo o seu incenso,
e o sacerdote queimará este memorial sobre o altar. Então o sacerdote queimará este memorial sobre o altar, para ser uma oferta feita por fogo, de cheiro suave ao Senhor. Então ele trará esta oferta e entregará aos filhos de Arão, ou seja, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da farinha e do seu óleo, com todo o seu incenso, e o sacerdote queimará este memorial sobre o altar, para ser uma oferta feita por fogo de cheiro suave ao Senhor. Versículo 3: E o resto da oferta de alimentos será de Arão e de seus filhos. É a coisa mais santa das ofertas do Senhor, feitas por fogo. Então, e o resto da oferta de alimentos será de Arão e de seus filhos. É a coisa mais santa das ofertas do Senhor, feita por fogo. Então aqui é como se fosse o dízimo que hoje em dia ainda é dado, ainda é feito nas igrejas. Por quê? Porque tanto Arão como sua família, ou seja, toda a tribo ali de Levi, eles só tinham uma função, e a função deles era o quê? Cuidar do tabernáculo. Eles foram os primeiros sacerdotes, e eles tinham ali a missão de cuidar do tabernáculo. Esse era o único trabalho deles. Então eles não tinham outras funções, eles não tinham funções de trabalhar fora do tabernáculo. Então, para sobreviver, eles precisavam e sobreviviam de doações. Eram as doações que todos os israelitas davam ali ao tabernáculo, à casa do Senhor, para que Arão e seus filhos, ou seja, toda a família, todos os levitas, pudessem sobreviver. Eles sobreviviam de doações, pois o único trabalho deles era cuidar do tabernáculo. Versículo 4: E se tu trouxeres uma obração de uma oferta de alimentos cozida, no forno será de bolos de farinha fina, sem fermento, misturados com óleo ou coscorões, sem fermento, untadas com óleo. Então, se fosse levado uma obração é uma oferta para de alimentos cozida no forno, será de bolos de farinha fina, sem fermento, misturados com óleo ou coscorões, sem fermento, untadas com óleo. Versículo 5: E se a tua obração for uma oferta de alimentos cozido, na panela será da farinha fina, sem fermento, misturada com óleo. Versículo 6: Tu a partirás em pedaços e sobre ela derramarás óleo, isto é uma oferta de alimentos. Então tu partirás em pedaços, sobre ela derramarás óleo, isto é uma oferta de alimentos. Versículo 7: E se a tua obração for uma oferta de alimentos cozida, na frigideira deverá ser feita da farinha fina com óleo. Versículo 8: E tu trarás ao Senhor a oferta de alimento que se faz destas coisas, e quando for apresentada ao sacerdote, ele a trará ao altar. Então tu trarás ao Senhor a oferta de alimentos que se faz destas coisas, e quando for apresentada ao sacerdote, ele a trará ao altar. Versículo 9: E o sacerdote tomará daquela oferta de alimentos o seu memorial, ou seja, a sua parte, e a queimará sobre o altar. Isto é uma oferta feita por fogo e de cheiro suave ao Senhor. Então o sacerdote tomará daquela oferta de alimentos o seu memorial e a queimará sobre o altar. Isto é uma oferta feita por fogo e de cheiro suave ao Senhor. E o que for deixado da oferta de alimentos será de Arão e de seus filhos. É a coisa mais santa das ofertas do Senhor, feita pelo fogo. Versículo 11: Nenhuma oferta de alimento que trouxeres ao Senhor se fará com fermento, pois não queimareis fermento, e nem
qualquer mel em qualquer oferta ao Senhor feita por fogo. Então, nenhuma oferta do Senhor poderia conter fermento, nem mel. Então, nenhuma oferta de alimento que trouxeres ao Senhor se fará com fermento, pois não queimareis fermento e nem qualquer mel em qualquer oferta ao Senhor. Então, não podia existir nem o mel, nem o fermento nas ofertas de alimentos. Versículo 12: Quanto à obração das primícias, vós as oferecereis ao Senhor, mas elas não serão queimadas sobre o altar, por cheiro suave. Então, quanto à obração de primícias, das primícias, vós as oferecereis ao Senhor, porém elas não serão queimadas sobre o altar, por cheiro suave. Versículo 13: E toda a obração da sua oferta de alimentos temperarás com sal, e não deixarás faltar o sal do pacto do teu Deus na tua oferta de alimentos. Em toda a tua oferta oferecerás o sal. Versículo 14: E se tu ofereceres oferta de alimentos das tuas primícias ao Senhor, oferecerás a oferta de alimentos das tuas primícias de espigas verdes de milho, tostadas ao fogo, grão trilhado de espigas cheias. Então, se tu ofereceres oferta de alimentos das tuas primícias ao Senhor, oferecerás a oferta de alimentos das tuas primícias de espigas verdes de milho, tostadas ao fogo, grão trilhado de espigas cheias. Versículo 15: E tu derramarás o óleo sobre ela, e colocarás sobre ela incenso, isto é uma oferta de alimentos. Então derramarás óleo sobre ela, e colocarás sobre ela incenso, isto é uma oferta de alimentos. Versículo 16: E o sacerdote queimará o memorial disso, parte do seu grão trilhado e parte do seu óleo, com todo o seu incenso. Isto é uma oferta feita por fogo ao Senhor. Então, o versículo 16 aqui já é o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje, ou seja, o capítulo 2 do livro de Levíticos. Então, a palavra Levítico remete à tribo de Levi. Levi, filho de Israel, filho de Jacó, uma das tribos de Jacó. Então, Levítico é uma referência, né? Vai aqui tentar descrever como devia proceder todo aquele povo, todos os levitas que cuidavam ali do templo, do tabernáculo do Senhor. Então, a ideia de Deus, né, com o povo de Israel era exatamente transformá-lo em um povo puro, um povo santo, um povo que fosse de pureza santíssima, um povo de pureza santíssima. Então a palavra Levítico é uma referência aos levitas, os primeiros sacerdotes judaicos responsáveis por exercer a função sacerdotal para o seu povo. Nesse livro, que é direcionado ao povo de Israel, encontramos passagens voltadas aos sacerdotes. Acompanhamos também os acontecimentos desde o fim da construção do tabernáculo até a saída do povo de Israel do Monte Sinai. Então, o povo de Israel que estava ali no Monte Sinai, que ficaram ali recebendo as instruções de Deus. Então Moisés subia ao monte, recebia as instruções de Deus, e estas instruções Moisés transmitia àquele povo, né? Aquele povo. Então, a ideia de Deus, né? A ideia de Deus era transformar exatamente o que diz, né? Era transformar o povo de Israel. Então, em Levítico podemos entender que o Senhor desejava que os israelitas, então no livro de Levíticos dá para você entender que o Senhor, que Deus desejava que os
israelitas vivessem em santidade. Vivessem em santidade. Assim o povo deveria oferecer sacrifícios e ofertas que agradassem a Deus, como a expiação, purificação e o perdão. Então, o povo, aliás, Deus queria que o povo de Israel fosse aquele povo santíssimo, aquele povo imaculado, aquele povo sem pecado, aquele povo puro de santidade elevada. Este era o desejo, era o que Deus desejava. E aqui você vai ter, né, você vai ver que o livro de Levítico trata muito sobre isto. Então esta foi a nossa leitura de hoje. Fizemos hoje a leitura do capítulo 2 do livro de Levítico. Uma leitura de muita sabedoria, de muito conhecimento, onde você vai captando sempre os sinais de riqueza, de evolução, de prosperidade e sabedoria. Então, para você que nos acompanhou aí, por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida grandemente, mas se você ficou até o final da leitura, se você acompanhou o vídeo até o final, que você tenha vida plena, com sabedoria, com riqueza, com paz espiritual, com muito amor, cheio da glória de Deus. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal. Não paga nada, basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, seja no seu celular, no seu tablet, no seu computador, no seu notebook, de onde você estiver assistindo a esse vídeo, aperta aí o botãozinho de inscrever-se. Mas se isso for muito para você, só você dá o like aí, ó, o positivinho, o gostei, ó, like, dê o positivinho aí que já vai estar nos ajudando em muito em nosso trabalho. Nossa missão é sempre levar uma palavra de alegria, de paz espiritual, de motivação, de fé, saúde e confiança para todas as pessoas. Meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida grandemente e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!